Olá! A Herbalife convida você para conhecer sua nova linha de produtos Herbalife 24 Hours, que chegou ao Brasil para oferecer suplementos nutricionais e capacitar atletas 24 horas por dia. A seriedade e credibilidade da Herbalife você já conhece. São mais de 30 anos mudando as vidas de milhões de clientes satisfeitos em mais de 80 países. Conta com uma ampla linha de produtos de nutrição interna, como o famoso shake, e de nutrição externa, para cuidados com os cabelos, rosto e pele. E o melhor, todos os produtos são desenvolvidos seguindo os mais altos padrões de qualidade e tecnologia. Tudo isso sem contar com a incrível oportunidade de negócio Herbalife, que oferece liberdade de horários, desenvolvimento pessoal, ganhos financeiros proporcionais ao seu esforço pessoal e muitas outras vantagens. E é com base em toda essa expertise e na credibilidade da marca que a Herbalife lança a linha Herbalife 24 Hours. E para começar, vamos ouvir o próprio criador da linha, o Dr. John Hayes. Eu sou o Dr. John Hayes, cientista líder por trás de Herbalife 24 Hours. O meu entendimento de nutrição de esportes vem não só de literaturas científicas, mas também da minha própria experiência como atleta. Como um ciclista ávido, eu estou extremamente ciente dos requerimentos físicos e nutricionais que os atletas encaram. Eu passei a entender que ser um atleta é um estilo de vida. Você é um atleta 24 horas por dia. Não é simplesmente o que você come durante o seu treino que afeta o seu desempenho, mas sim todas as escolhas que você faz todos os dias. Como você se prepara, como você se energiza, como você se recupera. Estes são os fatores que impactam o seu desempenho, mas nem todo mundo tem um PhD em bioquímica à disposição, e separar e escolher os produtos de nutrição certos da gama de opções pode ser confuso. Então nós desenvolvemos um programa completo, personalizável para atletas de todos os esportes e níveis, que lhes dá a nutrição que precisam de uma só fonte confiável. Agora vamos falar um pouco sobre o mercado. Quando analisamos o número de praticantes de exercícios físicos regulares aqui no Brasil, observamos que ele vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. Uma série de incentivos e motivações justificam esse aumento, como maior exposição de talentos nacionais em esportes que antes não eram tão populares, a criação e promoção de programas de incentivo à atividade física e o fato de o Brasil ser a sede dos próximos eventos mundiais. E é devido a essa popularização do esporte que hoje temos uma demanda muito importante na área de nutrição esportiva, onde a linha Herbalife 24 Hours está inserida. Para você ter uma ideia ainda melhor, o consumo de nutrição esportiva entre 2007 e 2010 aumentou cerca de 25%. Ou seja, temos um mercado em constante crescimento. Bom, se temos uma linha de produtos de nutrição esportiva de excelente qualidade e uma grande demanda por esse tipo de produto aqui no Brasil, o que é preciso para que os produtos cheguem até as mãos desses atletas? A resposta é você, distribuidor independente Herbalife. Mas nada melhor do que um próprio distribuidor independente para falar mais sobre isso com você, não é mesmo? Por isso convidamos o Alexandre Lazzari, membro da equipe de presidentes, para dar a sua opinião sobre como essa grande inovação pode trazer incríveis benefícios para você e o seu negócio. Olá, pessoal da Herbalife. É um grande prazer poder compartilhar minhas opiniões com vocês. Afinal, somos nós, distribuidores independentes, que fazemos com que os produtos da Herbalife cheguem às mãos de milhares de pessoas no mundo todo. Além disso, nós temos as mesmas oportunidades de crescimento nesse negócio. E por falar em crescimento, é isso que eu vejo com essa grande novidade que chegou ao Brasil, a linha Herbalife 24 Hours. Para nós, distribuidores independentes, poder explorar mais um amplo mercado e atingir novos consumidores é uma grande vantagem competitiva. Agora, além dos produtos de nutrição, controle de peso e cuidados pessoais que já faz muito sucesso em todo o mundo, também vamos atingir o mercado de nutrição esportiva, que é a grande tendência com os novos produtos da linha Herbalife 24 Hours. Além disso, nossa marca estará presente em muitos outros lugares, visível por muito mais pessoas, ganhando mais credibilidade e importância. Temos que agarrar essa oportunidade que está em nossas mãos com todas as forças e fazer dela mais um dos motivos de nosso sucesso e de milhares de pessoas ao redor do mundo. Essa é a nossa missão. Mas para ingressar em um novo mercado, é muito importante conhecê-lo um pouco mais a fundo. Dessa forma, você terá segurança e transmitirá credibilidade em seu discurso. Por isso, convidamos o Dr. Nathaniel Wilniski, médico nutrólogo e membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife, para explicar alguns conceitos básicos sobre a nutrição esportiva.
Fique atento. A preparação nutricional é realmente de extrema importância para quem pratica atividades físicas. E os seus principais objetivos são promover a manutenção da saúde, emagrecer e reduzir a gordura corporal, aumentar a massa muscular, proporcionar lazer e recreação, oferecer autoconhecimento, competitividade, diminuição do estresse e benefícios sociais, como encontrar ou fazer novos amigos. No meio esportivo, o uso de produtos chamados suplementos nutricionais se tornou uma prática bastante comum, pois oferece aos atletas a melhora no estado nutricional e no desempenho físico. Então, vamos entender um pouquinho melhor como essa nutrição esportiva funciona. O exercício físico é um estresse para o corpo humano. Ele provoca a necessidade imediata do corpo produzir grandes quantidades de energia para o músculo. Essa energia é necessária não só para a atividade muscular, mas como para a vida como um todo, ou seja, para o crescimento, a reprodução e a manutenção das funções vitais, por exemplo, o batimento cardíaco. Ela provém da energia liberada em reações químicas dentro das células, as reações enzimáticas, que constituem o metabolismo. Em outras palavras, o metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo, e ele pode ser dividido em dois tipos que acontecem em diferentes momentos. O catabolismo são as reações químicas de degradação das substâncias, como por exemplo, queima de gorduras ou queima de carboidratos para fornecer energia para a contração muscular durante a atividade física. E o anabolismo, que são as reações químicas de síntese, reparação ou construção de tecidos, como por exemplo, a fabricação de proteínas para aumentar a massa muscular após a atividade física. No catabolismo, para ter quantidades suficientes de energia para a contração, o músculo vai confiar em dois metabolismos de produção de energia: o anaeróbio, sem oxigênio, e o aeróbio, na presença do oxigênio. A quantidade de energia que cada um dos dois metabolismos vai produzir depende basicamente da intensidade da contração. De uma forma resumida, a coisa funciona assim: quanto maior a intensidade da contração, maior é a participação do metabolismo anaeróbio para produzir energia. Quanto menor for a intensidade da contração, maior vai ser a participação do metabolismo aeróbio para produzir essa energia. Todo mundo já sentiu seus músculos doloridos após uma sessão de exercício físico, não é mesmo? Essa dor, que permanece por mais tempo depois de uma atividade, ela é causada pelos danos nas células musculares e pela inflamação que o exercício físico vai induzir nesse músculo exercitado, quando acontece exatamente o catabolismo. Parte desses danos é desejável, porque é justamente o processo de reparação desses danos, ou seja, o anabolismo, que vai garantir a construção de mais músculos e de músculos mais fortes. Geralmente, o tecido muscular pode se recuperar dessas lesões em até aproximadamente 24 horas após a realização do exercício físico. Para garantir resultados com o treinamento, melhorar o desempenho e otimizar a recuperação, é fundamental que durante essas 24 horas o músculo receba os nutrientes necessários no momento ideal para reconstruir essas proteínas que foram degradadas. Por isso, vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um dos principais nutrientes e as principais funções quando aliados ao exercício físico, começando pelos macronutrientes. Vamos começar falando primeiro do carboidrato. O carboidrato é o principal nutriente da alimentação humana, representando cerca de 50% a 80% da energia consumida. Ele é o responsável pela produção de energia imediata, é fundamental para a contração muscular e ajuda na queima de gorduras e na preservação das proteínas. Ele pode ser dividido em dois tipos: os carboidratos simples, que são frutose, que é o açúcar presente nas frutas, sacarose, o açúcar branco da cozinha, lactose, o açúcar do leite, a maltose, que é o açúcar do mel, e a glicose. Já os carboidratos complexos são os amidos, que estão presentes, por exemplo, no arroz, no milho, trigo, batata, feijão, ervilhas e grão de bico. As fibras também são um tipo de carboidrato que o corpo não digere e estão presentes nos vegetais, como os legumes, frutas e também nos cereais e grãos integrais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a gordura. A gordura é essencial para o funcionamento do corpo humano,
pois é quem fornece a maior parte da energia necessária para o corpo funcionar. Para queimar gorduras, vários processos precisam acontecer, o que não é nada rápido, fazendo com que as gorduras sejam queimadas somente durante exercícios de baixa e moderada intensidade. Em contrapartida, a queima de gordura durante a recuperação de exercícios intensos é muito maior. E é por isso que a combinação de treinamentos de intensidade leve ou moderada com de intensidade mais elevada é muito eficiente, já que vai otimizar a queima de gorduras e vai trazer benefícios adicionais, como aumento da massa muscular, diminuição da frequência cardíaca, aumento na potência e capacidade para suportar mais carga física. Existem aquelas gorduras cujo excesso pode ser inimigo da saúde. São elas, as gorduras saturadas, que estão presentes principalmente nas frituras, alimentos industrializados e nos alimentos de origem animal. Já as gorduras trans são produzidas na industrialização de alguns alimentos e também o colesterol presente nas gorduras de origem animal. Por outro lado, existem gorduras sim muito saudáveis, as monoinsaturadas e poliinsaturadas. Os peixes de água salgada, como o salmão, o atum, a sardinha, as oleaginosas, como as castanhas do Pará, de caju, amêndoas, nozes, avelãs, etc., e os óleos vegetais crus são boas fontes de gorduras poliinsaturadas. E o último, e talvez o mais importante macronutriente dentro da nutrição esportiva, seja a proteína. Praticamente todo atleta se preocupa se ingeriu a quantidade necessária de proteína para os seus músculos. Cerca de 65% de toda a proteína estão nos músculos. Elas produzem energia e formam os tecidos, as enzimas, os anticorpos e os hormônios. Além disso, ajudam a construir e preservar a massa muscular. Alguns exemplos de alimentos ricos em proteína são carnes, peixes, aves, leites e derivados, feijões, ervilhas e nozes. As proteínas de origem animal são as de mais alto valor biológico, ou seja, são as mais utilizáveis pelo corpo humano. Agora que já conhecemos os principais macronutrientes, vamos conhecer os micronutrientes. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais, nutrientes necessários em pequenas quantidades, geralmente miligramas ou mesmo microgramas, que devem ser consumidos diariamente. O treinamento físico representa um aumento nas necessidades de vitaminas e minerais, que pode ser atingido através de uma dieta saudável e adequada. Quando a alimentação não supre as necessidades aumentadas desses micronutrientes, a suplementação é importantíssima para corrigir essas deficiências nutricionais, podendo aumentar o desempenho físico. Vamos conhecer agora as vitaminas que mais se relacionam com o metabolismo na atividade física e quais suas principais funções. Primeiro, as vitaminas do complexo B, que são responsáveis pela produção de energia dentro das células, proporcionando maior desempenho e rendimento físico. Entre elas estão tiamina, também conhecida como vitamina B1, riboflavina, niacina, piridoxina e ácido pantotênico. Outras vitaminas fundamentais são as vitaminas C e E, que são poderosos antioxidantes e neutralizam o excesso de radicais livres formados especialmente durante o exercício físico. E agora, vamos conhecer quais são os minerais e suas principais funções para o praticante de atividade física. Cálcio é essencial para os ossos, a contração muscular e para o crescimento dos músculos. Cromo ajuda na ação da insulina, construtor e reparador do músculo após o treinamento físico. Ferro é o ativador do metabolismo durante o exercício físico. Transporta o oxigênio e ajuda a neutralizar os efeitos dos radicais livres. Magnésio participa da transmissão do impulso nervoso do sistema imunológico, da contração e relaxamento muscular, e especialmente da liberação de energia. Os eletrólitos são os minerais que vão ser perdidos no suor e que precisam ser repostos, ajudando assim na absorção da água e na manutenção do volume sanguíneo. Tão importante quanto saber quais são os principais nutrientes é entender quais os nutrientes corretos para cada fase da atividade física. Por isso vamos conhecer agora um pouquinho sobre cada uma dessas fases. A primeira fase é o antes,
quando vamos hidratar e preparar o nosso corpo com os líquidos e nutrientes necessários para a realização do exercício. De 1 a 4 horas antes do exercício, é muito importante que sejam consumidos carboidratos, proteína e água. Os principais objetivos são não sentir fome durante o exercício, facilitar a digestão e a manutenção da hidratação. 30 minutos antes do exercício, é muito importante que sejam ingeridos os carboidratos, a água e os eletrólitos, que são principalmente o potássio, o sódio, cloreto e magnésio. Os principais objetivos vão ser garantir a hidratação e o equilíbrio de fluidos dentro do organismo. Especialmente se o exercício for de moderado ou intenso, o consumo de carboidratos meia hora antes é muito importante. A segunda fase é durante o exercício, quando vamos prolongar, aumentar a intensidade e reduzir o desgaste. O consumo nutricional nesse período, em muitos casos, é determinante para a saúde e o desempenho. Os nutrientes mais indicados para o consumo nessa fase são os carboidratos, proteínas, água, eletrólitos e os antioxidantes como as vitaminas C e E. O objetivo desses nutrientes nessa fase é principalmente poupar a queima de proteínas musculares, limitar ou impedir a queda do sistema imunológico, diminuir lesões nas células musculares e garantir a hidratação e o equilíbrio dos fluidos dentro do organismo. Já a terceira fase é o depois, quando vamos recuperar, reconstruir e preservar o sistema imunológico. Essa talvez seja a fase mais crítica do ciclo de treinamento. Muitos resultados podem ser obtidos se a nutrição correta for aplicada nos primeiros 45 minutos após a atividade física. Esse período é conhecido como a janela metabólica ou a janela de oportunidade. Os nutrientes mais indicados para o consumo nessa fase são os mesmos indicados para ingerir durante a atividade física, ou seja, carboidratos, proteínas, água, eletrólitos e os antioxidantes. Porém, aqui eles têm outros objetivos, como por exemplo, mudar o metabolismo do estado catabólico para o estado anabólico, acelerar a remoção de toxinas do músculo, recompor os estoques de proteína nos músculos e garantir a hidratação adequada. Chegamos ao final da primeira parte do vídeo de treinamento da linha Herbalife 24 Hours. Agora, para conhecer tudo sobre os produtos e as principais técnicas de vendas que o ajudarão a ter sucesso com essa linha, assista a segunda parte do treinamento. Até lá!